A Organização das Nações Unidas declarou que os bloqueios à ajuda humanitária de Gaza e falou que é o lugar mais faminto do mundo. O Hamas ainda avalia a proposta de cessar-fogo que poderia levar algum alívio para os palestinos, mas afirma que suas demandas não foram atendidas. Quem explica para a gente esse cenário tão desolador da faixa de Gaza é o Américo Martins, ao vivo de Londres. Ele tem acompanhado de perto todas as negociações. A gente vê Benjamin Netanyahu dobrando a aposta, dizendo que quem fala mal de Israel, na verdade está falando mal do povo judeu, e a gente sabe que há várias linhas ideológicas dentro de Israel. Criticar Israel não significa que você critica o povo judeu, mas sim os assassinatos feitos por Israel contra crianças e mulheres na faixa de Gaza. A gente pode esperar nesse momento, Américo Martins, uma possibilidade real de um cessar-fogo ou é mais uma bravata feita por Benjamin Netanyahu? Uribe, boa tarde para você, boa tarde para a Tainá e todo mundo aqui que nos acompanha nessa sexta-feira. Eu estou muito cético com a possibilidade de um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Os Estados Unidos fizeram uma proposta, contaram com uma ajuda ali do Egito e também do Catar. São dois países que têm tentado mediar essa guerra desde o início dela. Segundo o próprio governo americano, Israel teria concordado com os termos desse cessar-fogo e o Hamas ainda está estudando se eventualmente iria concordar com essa proposta. Mas o Hamas já disse que considera que essa proposta é muito pró-Israel. Basicamente, ela leva em consideração muito mais as demandas israelenses do que as demandas do Hamas. Obviamente, precisamos colocar nessa balança que foi o Hamas que deu início à guerra com aqueles ataques. Existem reféns israelenses nas mãos do Hamas ainda dentro do território palestino da faixa de Gaza, mas a forma como Israel suspendeu o cessar-fogo no início de março, o cessar-fogo que estava em vigor, e a forma como escolheu conduzir a guerra nessas últimas semanas, não permitindo, por exemplo, a entrada de ajuda humanitária, uma coisa que só começou nos últimos dias e de uma forma muito incipiente, como você mesmo lembrou, a partir dos dados da ONU. A ONU hoje criticou mais uma vez essa entrada mínima de alimentos dentro da faixa de Gaza. O Hamas disse que praticamente nenhuma das suas demandas está sendo atendida nessa proposta americana. Os americanos, inclusive, Uribe, não deram detalhes da proposta. Ninguém colocou formalmente em público quais são essas demandas, mas a agência de notícias Reuters conseguiu levantar alguns pontos com os dois lados. Essa proposta incluiria o seguinte: uma pausa nos combates em 60 dias. Não estamos falando no fim da guerra, estamos falando de uma pausa de 2 meses. A libertação de 28 dos 58 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas. E isso precisa ser feito e o Hamas precisa ser criticado por continuar mantendo esses reféns, inclusive os corpos daqueles que morreram na faixa de Gaza. Mas, basicamente, os Estados Unidos exigiriam a libertação de 28 reféns e os 30 reféns remanescentes seriam libertados quando acontecesse um cessar-fogo permanente. De novo, não o fim da guerra, mas um cessar-fogo permanente. Por seu lado, os israelenses libertariam mais de 1.200 prisioneiros palestinos e também devolveriam os restos mortais de 180 palestinos que estão nas mãos dos israelenses. Fala-se pouco disso, inclusive. E também haveria um aumento da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. No entanto, Uribe e Tainá, os dois lados continuam muito distantes no que eles querem. Israel continua exigindo que o Hamas deponha todas as armas e abra mão da ideia de continuar existindo e governando a faixa de Gaza. O Hamas não aceita isso. O Hamas, por outro lado, pede o fim da guerra e a retirada total dos soldados israelenses do território palestino. Israel não aceita isso. Então, nós temos aí uma proposta que não satisfaz os dois lados, que seria, se fosse implementada, um passo na direção certa, mas tem alguns buracos muito importantes. Como discutir o final da guerra e qual seria o futuro da faixa de Gaza. Como discutir a reconstrução da faixa de Gaza com uma organização palestina e com a manutenção da população palestina dentro do território palestino. Isso continua não fazendo parte das negociações. Então, voltando ao primeiro ponto, Uribe e Tainá, eu continuo muito cético com relação à possibilidade de paz, infelizmente, no curto prazo, lá na faixa de Gaza. Espero estar errado, mas acho que não estou não.